Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Enneagrama nível 3 pela Escola de Luz. E hoje o tema da nossa aula é o Triângulo do Enneagrama. Isso mesmo, vamos falar dessa geometria sagrada, tão importante do ponto de vista dos estudos do Enneagrama processual. Esse triângulo ele revela segredos, mistérios sobre a descida da nossa alma até a constituição da personalidade, até onde nós viemos parar no tipo que hoje estamos calcificados, densificados, vivendo a vida através do filtro desse tipo. Em realidade, esse aspecto de estudo aqui do Triângulo do Enneagrama, ele é um aspecto do Enneagrama processual, onde a gente explica os processos que a alma fez ao caminhar por dentro dos pontos 9, 6 e 3, que são os pontos que constituem o Enneagrama interno, o triângulo interno, desculpa. E aqui nós vamos falar, então, de como nós estamos hoje cristalizados numa personalidade, tá bem? E isso tudo é baseado pela descida da alma no caminho do ponto 9, que foi a descida, foi o choque, quando nós tivemos o afastamento, do mundo da essência, e aí então desenvolvemos o corpo, depois fomos para o ponto 6 e vivenciamos algumas experiências lá com relação ao meio que não foram tão legais, experiências que nos trouxeram falta, e aí constituímos o lado do medo, do nosso mental. Depois a alma caminha até o ponto 3, onde de algum modo ela vai desenvolver a imagem, nós vamos ser olhados por uma mãe, por um pai, que também tem uma história de desenvolvimento de vida, e toda essa história deles também vai ajudar a gente a constituir a nossa personalidade. Do modo como eles nos olham, nós desenvolvemos uma autoimagem sobre nós mesmos, acreditamos que somos ela e assim nos manifestamos nesse mundo da personalidade. Mas tudo isso nós vamos ver com bastante detalhe nessa aula de hoje, ok? Bem, ao mesmo tempo que nós dizemos isso, nós podemos dizer também que esse trabalho da religação da nossa natureza essencial não é fácil, gente? Nem é um processo rápido. Mas é isso que o estudo do Enneagrama nos propõe, que a gente, ao aprender como a gente constituiu uma personalidade, como a gente saiu da essência e veio construindo uma personalidade ao longo da nossa existência, que modo agora nós vamos voltar para casa. Essa é a ideia então. Então todo o estudo do Enneagrama, toda a aplicação do Enneagrama, ele é uma aplicação prática na nossa vida e serve para que a gente possa se dar conta do caminho de volta, percorrer pelas trilhas do Enneagrama para chegar no caminho de volta a casa. Mas, para tanto, a gente precisa saber como a gente chegou aqui, ok? E isso é explicado através do Enneagrama processual, que nós vamos ver agora, então, o triângulo interno, que é essa figura que representa a descida da alma, da essência até a constituição do ego e da personalidade. Bem, já falamos que essa religação da nossa natureza essencial não é algo fácil e rápido, e isso nós vamos tentando fazer há vidas e vidas, Mas, para os que são movidos por uma chama interior, a descoberta do fundo de si mesmos é uma necessidade. E é o que a gente vive, gente? Porque senão vocês não estariam aqui também buscando conhecimento, tentando, de algum modo, encontrar o caminho para sair, dessas prisões do inconsciente que a gente se coloca. Então, nas palavras de Rumi, que é um poeta sufi do século XIII, ele nos diz o seguinte, sobre essa descida da alma, olha como ele representa de forma bonita e poética. Estiveste com medo de ser engolido pela terra ou assimilado pelo ar. Agora o teu pingo d'água se desprende e goteja no oceano de onde veio. Já não tem forma que tinha, mas ainda é água. A essência é a mesma. Esse desprendimento não é um arrependimento, é uma honra profunda que fazes a ti mesmo. E eu acrescentaria, para então reconhecer quem és de verdade. Ou seja, retomar o contato com a essência, Bem, observem o triângulo interno ali, essa figura do Enneagrama que foi formada pelos 9 pontos, pelo círculo e por esse triângulo interno. E observa, a gente pode meditar na figura do Enneagrama. Talvez a gente ainda não tenha dito isso para vocês, mas é uma possibilidade e traz bastante expansão de consciência. Para aquele que sabe ver, tudo se revela, não é mesmo? E aí a gente pode aprender a ver, tá? Então olhem para esse triângulo e sintam a conexão, se ele diz algo a vocês, Prestem bastante atenção, coloquem a atenção de vocês no ponto 9, lá em cima, um dos vértices do triângulo, no ponto 6 e no ponto 3.
Respira fundo e percebe que isso é uma representação arquetípica da descida da alma até a matéria, até a constituição da nossa personalidade. Então, do ponto 9 nós vamos para o ponto 6, do ponto 6 vamos ao 3, voltamos ao 9, tá? Aí, de certa forma, a gente vai visitar, né? Na forma externa ali, a gente toma contato com os pontos 1, né? O ponto 4, ponto 2, o ponto 8, ponto 5, ponto 7, até chegar no ponto 1 de novo. E ficamos fazendo esse movimento da alma por muitas vezes. Fato é que quando a gente não tem consciência, a gente faz esse movimento sempre no mesmo nível, né? Agora, quando nós tomamos consciência que isso é um caminho de expansão, isso é o caminho que vai nos fazer voltar para a essência, voltar para casa, né? Então, a gente pode começar a utilizar esses processos, esses conhecimentos, para fazer uma subida numa espiral de luz, né? Subir uma oitava, como nos dizia Gurdjieff. Ou seja, subir uma escala, né? Em um outro nível. Então, a gente pode dizer que nós vamos espiralando para cima quando a gente está num caminho de volta para a essência. Ou ficamos na mesma e às vezes até damos umas espiraladas para baixo, dependendo daquilo que a gente começa a pensar e viver e pôr em prática na vida, né? Se densificando, tá? Então, tudo é uma questão de consciência, de tomada de consciência, que há um processo genuíno aqui para ser feito, há um caminho que a alma escolheu para percorrer, e que quanto mais eu estiver afinada, mais tomar consciência desse caminho, mais eu consigo ir voltando para casa, para quem eu sou de verdade, que é um ser essencial, ok? Enquanto isso não acontece, a gente fica acreditando que é a personalidade que a gente manifesta, não é mesmo? Mas ok, vamos aos pouquinhos que a gente consegue. Então, esse triângulo interno, ele vai representar os fatores responsáveis por um processo de perda de contato com a nossa natureza essencial, que são as suas etapas, e o concomitante desenvolvimento dessa estrutura egóica. A nossa natureza essencial é o nosso estado de consciência original e incondicionado, sob nenhuma condição. É o estado em que vivíamos na primeira infância, quando nós éramos ainda bebezinhos. Porém, nós não sabíamos que era nesse estado que vivíamos, pois ainda não tínhamos a autoconsciência. Então, a gente pode aqui, filosoficamente, trazer um recurso que explica o motivo da gente estar, né? Poxa, por que eu esqueço quem eu sou, se na realidade eu já sou essência? Por que eu tive que esquecer quem eu sou para agora lembrar, né? Então, a gente pode dizer que, de algum modo, né, a gente pode escolher pensar que graça teria, né, eu estar no todo, já estar no amor, mas não saber disso, não tomar consciência disso, tal como um bebê vive, né? O bebê é puro amor. Ele não espera nenhuma agressão do meio, ele não está condicionado a nenhuma experiência passada, né? Pelo menos do ponto de vista consciente, do físico, né? Ele está aberto, ele está vulnerável, ok? No entanto, ele não sabe disso. Ele não sabe que ele é a representação da fonte. Ele não sabe que ele é a fonte, que ele está na fonte. Então, a gente precisou constituir uma personalidade, formar um ego, para agora se dar conta que nós estamos afastados dessa essência. Afastados, mas nós continuamos sendo ela, entende? Esse é o pulo do gato aqui. É saber que dentro de mim está toda a minha verdade, está toda a minha história de alma, está a minha conexão com a essência. Eu só preciso tirar as camadas que eu criei de mecanismos de defesa, que a minha personalidade criou para se defender das dores e das frustrações que eu vivi, para poder, então, manifestar novamente essa essência que sempre esteve aqui. Entende? Eu só vou ir revelando ela para mim mesma. E aí me surpreendendo e me alegrando ao saber que eu sempre fui amor. Eu só estava esquecida disso. Então, esse é o caminho que a nossa alma está percorrendo. Então, há 3 principais fatores de perda do nosso estado original, que fizeram nós perdermos contato com a essência que somos. E cada um dos tipos relacionados aos vórtices do triângulo especializa-se ou forma-se em torno de um dos 3 fatores de perda da consciência. Então, pode-se dizer igualmente que eles enfocam as 3 fases correspondentes do processo de desenvolvimento desse ego, dessa personalidade.
E os outros pontos do Eneagrama, por sua vez, podem ser vistos como graus posteriores desse processo. Mas, fundamentalmente, a constituição da personalidade se deu eu passando dos pontos 9, quando eu entrei no corpo físico, para o ponto 6, relacionado com a ambiência, até chegar no ponto 3 do Eneagrama, que representa a formação, então, a cristalização desse ego através do lado imagético do Eneagrama, tá? Então, a compreensão do processo representado pelo triângulo interno não só nos ajuda a entender o Eneagrama da personalidade, como também nos habilita a saber o que todos nós vamos ter de enfrentar lá dentro para unirmos de novo a nossa natureza essencial. Então, não estamos aqui descrevendo os tipos do Eneagrama, tá, gente? Considerados em si lá os tipos de personalidade, mas sim as fases de um processo universal, arquetípico. Então, nós iremos nos referir aos pontos 9, 6 e 3, e não aos tipos 9, 6 e 3, que é do Eneagrama das personalidades, entende? Aqui são fases do processo de desenvolvimento do ser humano. E aí, então, nós temos o ponto 9. Como indica sua posição no vértice superior, representa o princípio fundamental que dá início ao desenvolvimento do ego, que é a perda de contato com a nossa verdadeira natureza. Então, foi aqui que a gente acabou entrando num corpo, tomando, né, um corpo e sentindo o primeiro baque de separação com a essência. Então, imagina o que é para uma alma que está vivendo no mundo da essência, vivendo no círculo ali, né, que é o uno, que é o todo, numa grande sopa quântica, onde não falta nada, onde eu estou preenchido de tudo, onde eu sou, né, o eu sou, lá nessa fonte criativa. Estou junto da essência, junto da fonte. E aí, então, eu venho para uma jornada de experienciar a matéria. E aí eu preciso romper, né, com a essência, de um modo brusco. Imagina o que é para uma alma ter que entrar e adensar na matéria. E foi isso que aconteceu com cada um de nós. Todas as vezes que fomos renascendo aqui, ok? Então, aqui no ponto 9 se dá a perda do contato com a nossa verdadeira natureza. E olha só, né? São pontos que representam o ponto 9, né? Ali o 8, 9 e 1 é a zona do Eneagrama que representa a questão da construção do corpo. É o lugar onde ficam os instintivos, né? O lugar do instinto, formação do corpo. Então, o processo de perda de contato com a origem condicionada, ela vai ocorrendo aos poucos, tá? Não é de um dia para o outro. Ó, agora eu não estou mais na essência, estou no corpo. Não, no ego. Não. Na verdade, a formação do ego vai se dando aos poucos. E lá pelos 4 anos de idade, a gente pode dizer que a criança já tem uma personalidade, que ela já está separada da essência de onde ela veio, tá? Perdeu a percepção, perdeu o contato com essa essência. E essa perda da consciência natural, né, essa natureza essencial, acaba desencadeando, então, o desenvolvimento da estrutura do ego, ok? Bem, então aqui visitando o ponto 9, relembrando, aqui se dá a identificação com o corpo, ok? Aí então a alma se identifica com o corpo e vai descendo o caminho até o ponto 6, onde ali ela vai começar a desenvolver reações de apreensão ao fato das suas necessidades não serem plenamente atendidas por quem nos cuidava. Ou seja, pela agressividade do meio, ou seja, simplesmente porque a mãe não entendia por que a gente chorava, se era por uma fralda suja, se é porque a gente estava com fome, se é porque a gente queria um afago. Então, tudo isso foi me frustrando. E aí eu fui criando defesas para lidar com essas dores, que antes eu não tinha, né? E então a alma segue o seu percurso e chega no ponto 3. E aqui, a falta de contato com os pais, a falta de contato com esse mundo da essência, né? Junto com o fato desses nossos pais não terem nos apresentado o mundo essencial, porque eles também estão cindidos desse mundo, né? Eles vivem também no mundo da matéria e não têm consciência de onde a gente veio e quais são os processos que nós precisamos fazer para alimentar o contato com essa essência. Tudo isso acabou fazendo com que a gente tivesse preso, então, e olhando apenas para o lado da matéria, tá bem? Bem, então o ponto 9 vai nos falar sobre a identificação com o corpo, e nesses primeiros momentos, embora a criança veja as diferenças entre as coisas, tá? Aqui ela não sabe que ela está separada delas e nem que uma está separada da outra. Então ela vai sentir o calor da mãe, do seio, né? Ela vai ver uma bolinha vermelha de borracha, vai sentir o estômago dela dando espasmos de fome, mas provavelmente ela vai entender e conceber que todas essas experiências não têm distinção entre si,
né? E que ela é, inclusive, as próprias experiências. Então, para ela, o calor, o vermelho, a fome, tudo isso faz parte da unidade da existência de que ela é. Ela não se sente cindida ainda. Então, tudo que ela experimenta é ela. E o conhecimento distintivo, ele vai se originar com a distinção entre sensações agradáveis e desagradáveis. É aqui que eu começo opa, em alguns momentos eu estou bem, em outros momentos já não estou tanto, né? E tudo isso, essas impressões que vão acontecendo, positivas, negativas e agradáveis ou desagradáveis, melhor representado, né? Vão se depositar aos poucos no meu sistema nervoso central, que está em desenvolvimento. E conforme eu vou repetindo essas impressões, então eu começo a formar uma memória. Claro que nós estamos explicando aqui de modo bastante resumido, né? E aí o fato de que a distinção primeira entre prazer e dor é o princípio freudiano de buscar prazer, então eu entendo que existe prazer, que existe dor, opa, eu quero prazer, né? Então eu vou fugir da dor, que é o princípio fundamental que dá sustento a toda a formação da estrutura egóica, porque ao fugir da dor, o modo como eu escolho para reagir a isso e fugir da dor, ou seja, mecanismos de defesa que eu vou criando, é o que vai constituir a formação da minha personalidade, ok? E aí vamos perdendo contato com a nossa verdadeira natureza e a consciência não faria discriminação alguma entre o dentro e o fora, o eu e o outro, a psique e a soma. Portanto, se nós não tivéssemos a identificação com o corpo, gente, nós não teríamos desenvolvido a cognição. E aí o repetido contato da pele do bebê com a pele da mãe vai impondo uma percepção de limite desse corpo, entende? Ó, eu tô em contato com algo, então esse algo não sou eu, porque de vez em quando esse algo se afasta de mim e eu fico sem, eu sinto falta, eu me frustro, eu quero estar naquele quentinho. Então eu não sou esse quentinho, eu não sou essa outra coisa que chega e encosta. Aí a gente vai vendo que não é, e vai formando a cognição e vai se percebendo então separado, cindido disso que eu sinto falta. E vou me dissociando do restante da realidade, percebe? Vou me entendendo como um ser separado, certo? Ai, isso dói, né? Porque aí a gente vai se vendo que não estamos mais no todo. É assim que a criança vai percebendo, tá? Não estou mais na fonte, estou construindo uma personalidade. De modo inconsciente, é assim que a nossa alma vai lendo e vai se defendendo. O que acontece? Tá difícil aqui, eu tô construindo uma personalidade, eu tô me separando do todo, e aí a gente vai procurando outras coisas e ao mesmo tempo vai se dando conta de que há um ambiente. E aí a criança começa a perceber que há o dentro, que é ela, e há o fora. E esse fora é tudo que a rodeia. É todo o ambiente que a circunscreve e que ela vivencia ele. Então, nesse segundo fator aqui de perda da consciência, da essência, né? Estão as deficiências no meio no qual o bebê vive. E essas deficiências, elas são exigências naturais, tá, gente, que o ambiente impõe. E por outro, claro, a falta de sensibilidade daquele ambiente, particularmente da mãe, às necessidades do bebê. Fato é que essa mãe não tem como fazer diferente, porque por mais que ela esteja focada nas necessidades do bebê, vai haver um momento em que essa criança vai se frustrar. E, inclusive, a gente pode dizer que isso é essencial para que ela forme a personalidade que vai constituir o veículo de manifestação dela aqui nessa existência, e precisa ser assim, ok? Bem, como os bebês são incapazes de comunicar verbalmente o que eles estão sentindo, essa insensibilidade é, em sua grande parte, inevitável por parte dos pais. A mãe não pode senão adivinhar quando a criança está com fome, com gases, com a fralda suja, seja lá qual necessidade ela tiver. E esse sofrimento, que de início é físico, leva o bebê a reagir na tentativa de aliviar. E aqui está toda a questão da zona do ponto 6 do Enneagrama, né, dos tipos mentais, onde a gente desenvolve a cognição desenvolve a mente, e junto com ela vem o medo, né? Aqui entra o instinto de sobrevivência do bebê, e ele fica em alerta vermelho para procurar se proteger da dor e eliminar a causa dessa dor. E essa reação, gente, vai desligando o bebê desse estado de não diferenciação, onde ele era o todo, no qual a sua consciência estava plenamente unida à essência. E aí, quando passa aquele sofrimento momentâneo, né, da fralda suja ou da fome, a consciência do bebê vai se fundir de novo à não diferenciação. E aí vem aquela necessidade de novo, vem aquela frustração, eu volto para a diferenciação. E esse ciclo vai se repetindo, tá?
indefinidamente estimulado pelo ambiente e é assim que precisa ser, embora seja um processo bem dolorido, tá? Então, mesmo quando não há trauma, e às vezes há, que é mais dificultoso, né? Mas mesmo quando não há trauma, o ambiente vai se afigurar de todo modo como algo não muito confiável para todas as crianças. E assim nós vamos crescendo mais ou menos dissociado da nossa natureza essencial. Bem, até então já estamos com um corpo, identificados sabendo que temos um corpo, fomos cindidos da fonte, já começo a perceber que há um meio, né, onde eu vivo e que eu não sou esse meio. Né? Estou separado, estou diferenciado disso. E aí então eu percebo no ponto 3 a falta de sintonia dos pais com as necessidades mais profundas do ser humano. E aí eu preciso então aqui, é nesse ponto em que eu cristalizo uma personalidade, realmente firmo e vejo a imagem que sou. Começo a construir uma autoimagem. Não é à toa que essa zona do Enneagrama representa a zona imagética dos campos, né? Dos tipos 2, 3 e 4 ou dos pontos 2, 3 e 4 do Enneagrama que representam a definição do ego propriamente dito. Então, como esses pais não tinham contato com a própria natureza essencial deles, não faziam trabalho de autodesenvolvimento, não estavam na fonte, também estão vivendo a personalidade deles, eles não eram capazes de perceber nem dar valor ou nos fazer ver a nossa verdade, que no fundo somos essência. Então, a nossa consciência nos primeiros meses de vida estava fundida na nossa mãe. Por isso, tudo aquilo que ela sente de nós passa a ser a autoimagem que eu tenho de mim. Por isso que a gente diz, né, que um olhar de mãe determina quem vai ser o filho. E de certo modo é isso mesmo, porque lá eu não sabia os limites entre quem eu era e quem era ela. Então o que ela sentia sobre mim era a projeção que ela fazia de mim, é o que eu internalizei sobre eu mesma, entende? E isso significa que nós nos tornamos o que as nossas mamães acham que somos. E aí precisamos fazer todo um trabalho, né? Ir no inconsciente, visitar esse lugar onde isso ficou registrado, para então tomar consciência de quem a gente é em verdade. Sempre fomos essência, tá? Só estamos esquecidos disso. Então os pais não nos transmitem só a sociedade e a cultura, mas toda a visão de mundo que eles também expressam. E essa visão de mundo que absorvemos junto com o leite materno é a da personalidade. Nela, o mundo físico é percebido como a única realidade, a única dimensão de realidade. E aí vejam como a gente fica preso, aprisionados nos condicionamentos dessa realidade física. E como temos dificuldade para saber, para sentir que há algo mais do que essa realidade material, né? E como a dimensão mais profunda da realidade, a dimensão da natureza essencial não nos é evidenciada nem mostrada, nós mesmos vamos começando aos poucos a perder o contato com ela. E a seguir tem uma explicação do autor Almaz, que explica como a perda da sensibilidade contínua gera uma falta de confiança no ambiente, a qual, por sua vez, vai produzir a reatividade que está na raiz de todo o desenvolvimento do ego. Então ele diz assim, como tem de reagir à perda do acolhimento, a criança já não é puro ser, rompe o fluxo espontâneo e natural da alma que havia. Se essa reatividade passa a ser predominante, o desenvolvimento da criança vai se basear nessa reatividade e não na continuidade do estado de ser essencial. Se o seu desenvolvimento se baseia na reatividade a um ambiente hostil, a criança desenvolve-se dissociada do ser e, portanto, o ego se desenvolve. Se o seu desenvolvimento, por outro lado, nasce da continuidade do ser, a consciência da criança permanece centrada na sua natureza essencial. Seu desenvolvimento será, então, o amadurecimento e a expressão dessa natureza. Vejam como é importante nós irmos passando desde o nascimento da criança os aspectos de conexão com a essência para ela, né? Para que ela fique o tempo máximo que puder nessa essência e quando ela já tiver uma cognição desenvolvida, né? Quando a gente frustrou o mínimo possível no sentido de, e ao mesmo tempo que vai frustrando, vai equilibrando com amor incondicional, vai mostrando para essa criança que ela não é amada só quando ela acerta, que o erro faz parte da construção de quem nós somos, né? Que isso gera experiência, de que está tudo bem ela ser quem ela é, ela manifestar suas emoções, ela dizer o que está sentindo. A gente ensinar essa criança a dar um direcionamento positivo para sua raiva, para sua fúria, para suas frustrações. Tudo isso, gente, vai auxiliando essa pessoa, essa alma, a enxergar que existe uma conexão com uma natureza essencial.
que a gente não está aprisionado só na questão de uma personalidade. A gente vai desenvolver essa personalidade, ok, mas ela pode ser amadurecida desde cedo, conforme eu vou dando mais lastro, mais recursos emocionais e psicológicos para suprir essas carências, entende? Mostrando que tudo bem sentir carência, né? Porque senão a gente chega lá na vida adulta achando que tem que ser o cara, né? Tem que ser a mulher maravilha, resolver tudo para todo mundo, ou então ser aquela pessoa dependente, carente dos outros. Então nós podemos proporcionar às nossas crianças um desenvolvimento. Quando a gente conhece isso aqui, claro que não é fácil, né? Não há receita mágica para isso. Cada criança exige um tipo de tratamento, né? Ali a gente sabe que não é um papel em branco, já é alguém que traz histórias pregressas, existe uma história de alma ali, mas então que a gente vá estudando essa criança, né? E auxiliando ela a descobrir o potencial essencial que reside nela mesma, certo? Senão nós vamos construir pessoas que acordam de manhã, estão focadas no trabalho, vão para o cotidiano, se alimentam, voltam para casa, ligam a televisão, vão ver Netflix para se distrair um pouco, estão cansados da rotina do dia a dia. No outro dia, a mesma coisa, e que ficam esperando o final de semana para serem felizes, né? E aí não acontece a tal felicidade que ela busca, claro que não vai acontecer, essa felicidade ela está buscando pelo ego e não pelo contato com a essência, e aí ela se frustra mais ainda e recomeça toda uma semana novamente frustrada, indignada, insatisfeita, não tomando contato com o que ela tem de melhor dentro dela. Percebe? Bem, então quanto menos acolhimento vai haver no ambiente, tanto mais o desenvolvimento da criança vai ser baseado nessa reatividade, que é essencialmente uma tentativa de lidar com o ambiente no qual eu não pude confiar. E a criança vai começar a inventar mecanismos para ver se foi um ambiente indigno de confiança. E são esses mecanismos que constituem a base do nascimento do ego, tá? O desenvolvimento da consciência da criança funde-se então na desconfiança. Portanto, a desconfiança também é uma das bases do desenvolvimento do ego. E a consciência da criança, a sua alma, interioriza o ambiente no qual está crescendo e depois vai projetar no mundo esse ambiente, tá? Portanto, está implícita no ego uma desconfiança fundamental com relação à realidade. A insensibilidade do ambiente gera ausência de uma confiança básica e essa ausência torna-se uma dissociação em relação ao ser. E essa dissociação produz a reatividade, que vai ser a atividade do ego. Vejam como tudo está interligado. A dissociação do estado indiferenciado original cria uma divisão ou uma dualidade entre nós e a essência. Junto com a identificação com o corpo, é essa dualidade que dá origem à crença na separatividade. É esse gênero da ilusão da dualidade, a questão espiritual por excelência, na qual percebemos eu e o ser como coisas distintas, porque eu fui me apartando do meu lado essencial como forma de defesa, para não estar sempre aberto, né, vulnerável ao que o ambiente me gerava. E fui, então, construindo uma personalidade para me defender. E assim eu vou me cindindo cada vez mais, quanto mais eu mergulho nessa personalidade, mais eu me afasto da essência que é o todo. Então, aqui um resumo dos fatores que determinaram a perda de contato com a essência, né? A identificação com o corpo no ponto 9, a reatividade e a perda de confiança no ambiente no ponto 6 e o fato de um mundo essencial não nos ser representado no ponto 3. E aí, então, podemos perceber aqui que lá no ponto 9 e nos seus adjacentes, né, nos instintivos, os pontos instintivos, representam o corpo e a barriga, a formação do corpo, a identificação com o corpo. No ponto 6, que envolve os pontos 5 e 7 também, está os mentais, que geram medo do ambiente. E aí, então, no ponto 3, com os adjacentes 2 e 4, estão o ponto emocional do Enneagrama, que é a busca nos outros da falta que a pessoa sente em si mesmo e no mundo da essência. Bem, agora vamos olhar ponto a ponto com seus pontos adjacentes. O ponto 9, por exemplo, e seus pontos adjacentes, o 8 e o 1, eles constituem o lado indolente do Enneagrama. Isso significa que esses três tipos, o ego indolente do 9, o vingativo do 8 e o ressentido do 1, têm por trás de si um único fio condutor, o adormecimento. Isso mesmo, a perda de contato com a essência que faz com que a alma se volte para fora. E esses tipos, não é à toa, eles estão sempre buscando fazer algo e estão em contato, sim,
com a realidade, né, com o hoje. Então, muito externalizados. Falta olhar um tanto para dentro. A ideia é de o que estar adormecido para a verdadeira natureza e o não tentar despertar desse sono da inconsciência é uma espécie de preguiça, não se fazer o que realmente precisa ser feito. E aí eu vivo para fora, em vez de olhar para dentro e tentar ressignificar aquelas dores e traumas que experimentei. Então essa é a estratégia que esse ponto 9 e os seus adjacentes, o ponto 8 e o 1, oferecem para tentar de algum modo tapar as dores ali, né, e da dissociação da essência. Seguindo a direção do movimento interno do Enneagrama, o estágio seguinte no processo de desenvolvimento da personalidade é representado pelo ponto 6. E esse lado do Enneagrama traz o ponto 6, que é o ego covarde, e os seus pontos adjacentes. O 7, que é o ego planejador, e o 5, que é o ego avarento. Esse é o lado do medo, ou seja, do medo que a alma sente em decorrência da falta de apoio do ambiente que a faz afastar-se da essência, percebe? E o vazio, então, que fica depois da formação de buracos na alma, né? Buracos naquele sistema nosso, pelas nossas frustrações que vivemos, é doloroso demais para a consciência desse bebê. E vai desencadear o medo de ele não ser capaz de sobreviver à perda daquela conexão com a fonte. Então, vejam que difícil e que duro que é para essa alma, né? Adensar aqui a matéria. Então, esse medo de deixar de existir, caso sinta a perda, forma uma camada de tensão e rigidez em volta de cada buraco que representam as faltas e assemelha-se num conjunto a um verdadeiro anel de terror situado na base da estrutura da personalidade. Esse anel é um nível de medo no qual sentimos-nos dissociados, perdidos e correndo perigo, e pode ser descrito até como um terror primordial, sabe? E esse medo é, paradoxalmente, o mesmo que na origem nos fez perder o contato com a essência, uma vez que, como vimos, as rupturas do acolhimento desencadearam aquela reatividade, que, por sua vez, nos tira da nossa morada do ser. Quanto mais reagimos, mais estamos afastados da essência. E quanto mais o ambiente nos provoca situações de desconforto, mais a gente reage. Então, vejam que é uma bola de neve, né? Então, quando defronta-se com o medo de não sobreviver, o bebê procura reequilibrar a sua nascente constituição psíquica. E quando entramos nessa parte do processo de desenvolvimento do ego, começamos a tratar das coisas representadas pelo ponto 3 do Enneagrama. Para suportar esse medo, que parece ameaçar-lhe a vida, o bebê procura tapar os buracos e, para tanto, perde a consciência deles e do medo que os envolve. Quando perde a consciência desses pontos vazios de sua psique, ele começa também a tentar preenchê-los, pois, embora tenham sido reprimidos, a alma, no fundo, sabe que esses buracos estão ali, que essas dores estão ali, né, gerada por experiências que o frustraram. Além, claro, do vazio que causa, esse vazio existencial que a gente sente e não sabe explicar. E aí, para preencher esses buracos, esses vazios, o bebê toma do exterior algo que se parece com a tal coisa perdida. E esse processo vai ficando cada vez mais elaborado e definido à medida que a criança vai crescendo. No início, por exemplo, uma madeirinha de leite quente ou uma fraldinha limpa podia substituir a perda do contato amoroso com a essência. Mas na idade adulta, esse preenchimento dos buracos assume a forma da busca do sucesso mundano para tomar lugar da impotência, da busca do reconhecimento ou da acumulação de bens para tomar o lugar da falta de valor que sentimos, da busca de fazer algo importante para a sociedade para tomar o lugar da insignificância que acabamos achando que somos, da prática do alpinismo para tomar o lugar da fraqueza, da procura de um cônjuge para tomar o lugar da falta de me sentir amado e por aí afora, que são todas as estratégias que os nossos egos usam como forma de suprir a carência do contato com a essência. Percebe como isso não é a saída? Não está em tudo isso que a gente faz como personalidade. Jamais o ego vai nos oferecer esse caminho de volta à essência, ok? No entanto, nós precisamos dele para, através da cognição, buscar essa retomada de contato com a essência e lembrar quem a gente é em verdade. E os tipos situados no lado imagético do Enneagrama são a bajulação do ego, do ponto 2, a vaidade do ego, do ponto 3, e arquetipicamente a melancolia do ego, do ponto 4, os quais partilham todos da mesma preocupação com a imagem.
tanto a que se apresenta externamente, quanto a sua própria autoimagem, que eles têm deles mesmos. Então, trata-se no todo de uma manifestação superficial do processo mais profundo de identificação com uma imagem interior de si mesmo, uma autoimagem. E todos nós passamos, quando descemos da essência para a personalidade, para aqui, para o campo físico, né? Todos nós passamos por essa jornada arquetípica dos pontos 9, 6, 3 e depois pelos outros pontos do Enneagrama. Ok? Com o tempo, essa autoimagem que eu criei de mim mesmo, ela adquire uma certa solidez. E aí nós começamos a dizer, eu sou tal e tal pessoa, dotada de tais e tais qualidades, características, capacidades, que é determinada em grande medida pelos buracos específicos e pelas características intrínsecas que conformam o nosso senso de eu. E como explicam os psicólogos das relações objetivas, esse senso do eu desenvolve de mãos dadas com um senso do outro. Os setores da personalidade vão assim desenvolvendo-se um por vez, cada qual correspondente a um buraco. Os traços de memória fundem-se numa autorrepresentação, numa imagem interior que a pessoa tem de si mesma. E essa autorrepresentação traz em si a memória da perda de contato com cada um dos aspectos essenciais. A crença que a pessoa passa a ter acerca de si mesma em decorrência da perda e as emoções que decorrem dessa noção do eu. Vejam como a gente vai se frustrando, né? E tentando compensar isso. Com o tempo, gente, essas autorrepresentações, elas passam a fazer parte de uma autoimagem já mais global, uma imagem interior que a pessoa tem e que é em boa parte inconsciente, tá? Mas a gente vive reagindo a isso. A pessoa acredita-se fraca, indigna de amor, ou sem perseverança, ou estúpida, ou em suma, privada da qualidade qualquer que seja com o qual perdeu o contato dentro de si. A face que mostramos ao mundo, muitas vezes concebida como a autoimagem, não passa de uma manifestação mais externa dessa imagem interior que temos de nós mesmos. Portanto, assim como o desenvolvimento da autoimagem está intimamente ligado ao que os nossos pais percebiam e faziam nos ver, o desenvolvimento da imagem do outro está ligado a essas pessoas com quem nós relacionamos lá no início. Então percebam aqui algo interessante, tá? Percebam como os nossos amigos mais próximos, nossos companheiros, namoradas e namorados têm o estranho hábito de nos lembrar dos nossos pais. E até as nossas mais profundas concepções de Deus muitas vezes têm a irritante característica de nos lembrar da nossa mãe. Porque como nós viemos dela, nós temos a sensação na personalidade, né, de modo inconsciente, de que a mãe é a fonte. Entende? Então a gente correlaciona ela com a representação de Deus ou da deusa, certo? E aí imagina, né? Vamos cobrar dessa pessoa que é de carne e osso como nós, uma perfeição que nós temos uma vaga lembrança que havia na deidade, né? Havia na essência, ok? Fato é que essa pessoa é de carne e osso como nós, né, gente? E ela também teve as suas frustrações, e ela também construiu uma personalidade. Então, vamos olhando para isso e liberando essas exigências dos nossos pais, tá? Inclusive, eles fizeram o que puderam e fizeram um bom trabalho, porque nós precisávamos constituir uma personalidade através das frustrações. E foi isso que eles fizeram. Nos frustraram, né? O ambiente nos frustrou para que a gente pudesse, então, construir a personalidade, que é o veículo de manifestação nesse plano da existência, tá bem? Não teria como nós não constituirmos personalidade. Então, tá tudo certo. As estruturas mentais da imagem do eu e da imagem dos objetos, que definem quem nós somos em relação ao mundo à nossa volta, eles vão funcionar como filtros que nos conservam a consciência concentrada e identificada com a superfície, e não as verdadeiras, né, as profundezas do nosso ser, de modo verdadeiro. E essa identificação com a superfície relaciona-se de perto com o fato já discutido aqui pela gente, de que os nossos pais não percebiam a nossa natureza profunda. Não percebiam nem as deles, né? E que foi isso um dos fatores da dissociação em relação à essência. O fator esse representado pelo ponto 3. Bem, como nos diz Almaz, com o tempo, a essência desaparece totalmente da vida consciente da pessoa. Em vez da essência ou do ser, existem muitos buracos, que são deficiências e ausências profundas e multivariadas. Em geral, porém, a pessoa não tem consciência de que é um ser perfurado, cheio de dores, né?
cheio de trauminhas que foram ali desencadeando a perda do contato com a essência. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, só vive consciente dos enchimentos que ela tentou usar para encobrir a consciência das deficiências. Enchimentos esses que ela toma como a sua personalidade, acreditando que é ela. É por isso que as pessoas que conhecem a essência consideram essa personalidade como uma máscara, né? Como algo falso. O indivíduo, porém, crê sinceramente que as coisas que se lhe apresentam à consciência são ele mesmo. E não sabe que são só enchimentos, camadas de véus que se acumulam sobre as experiências originais de perda de contato com a essência. No geral, o que sobra da experiência da essência e da sua perda é uma vaga sensação de que algo nos falta, um sentimento persistente de ausência que aumenta e vai se aprofundando com a idade. E aí o que a gente vai fazendo? Em vez de olhar para isso, para o que realmente falta, a gente tenta substituir essa falta com coisas da matéria, né? E aí, gente, não é por aí. Não vai ser dessa forma que eu vou voltar a me sentir completo. A não ser que eu faça um bom trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e volte a me conectar, né? Um caminho de uma espiral de ascensão em direção à verdade que eu trago comigo, que é o verdadeiro ser, que é a essência que eu trago, tá? Mas enquanto eu tiver identificado com a personalidade, esse grande vazio vai continuar na gente, ok? Bem, então essa foi a nossa aula sobre o triângulo do Eneagrama, representando a descida arquetípica da alma até a matéria, até a constituição do ego. E esperamos que tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre todos esses mecanismos que a gente acaba desenvolvendo e sobre todas essas máscaras que a gente cria, que nos afastam, para nos afastar da dor, né, que são mecanismos de defesa que a personalidade criou, mas que ao mesmo tempo nos afastam da nossa verdade essencial. Então, que a gente possa, ao saber disso, escolher a trilha do caminho de volta, então, ao mundo, né, da essência. Ok? Então, ficamos por aqui com essa aula e até a próxima.